Graça e paz, querida igreja, Fonte, Church, Pedreira. Nós estamos passando um momento muito delicado, um momento difícil, né? Onde você está na sua casa e eu estou aqui no escritório podendo gravar essa mensagem para você hoje, para você poder compartilhar com a sua casa, com a sua família, né? E eu já agradeço a Deus por poder estar junto com você nesse momento aí. Esse momento estamos passando de difícil, mas sabemos que Deus está no controle de tudo e que tudo isso também vai passar. É um momento que estamos vivendo e eu creio que Deus vai nos dar graça para superar esse momento e para passarmos esse momento também e vivermos todos os planos que Deus tem para nós. Sendo assim, eu queria compartilhar uma mensagem com você, uma palavra com você. Se você puder, você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículo seguinte. Abra sua Bíblia aí na sua casa, em Atos 12, do versículo 1 seguintes. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge e calça as sandálias. E assim o fez, e disse mais: põe a tua capa e segue-me. Aqui, quando nós olhamos esse texto de Atos é um livro que opera muitos milagres ali atrás. Nós vamos ver grandes milagres de Deus e conversões, a conversão de 3.000 pessoas, onde Pedro dá início à igreja. E esse momento que a igreja está vivendo aqui, ele está vivendo um momento de muita angústia e de opressão. O povo de Deus está vivendo uma grande crise, né? Havia uma crise também de uma fome que se espalhou por toda a terra, por todo o país. Lá em Atos 11, 28, você vai ver que diz assim: e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então ele estava enfrentando um momento de muita angústia também, de muitas crises também nesse tempo. E uma das coisas assim, que nós vamos ver, que toda crise, toda prova, ela tem uma permissão de Deus. Deus está no controle absolutamente de tudo. E em tudo Deus vai nos ensinar alguma coisa. E sempre você vai perceber que Deus sempre vai vir com a sua provisão. Talvez eu e você, nós nunca esperarmos viver o que estamos vivendo hoje. Talvez vivendo coisas de incertezas, uma angústia no coração, você não podendo sair da sua casa, tendo que ficar na sua casa, né? Mas nós entendemos também que é um momento que Deus está trazendo coisas novas para nós, para a igreja dele, e também nos ensinar. Entendemos que Deus também vai vir agir, né? O mais é a gente não turbar o nosso coração, não ficar angustiado, e temos agora esse tempo para buscar Deus e saber que tudo vem através da sua permissão. Mas também nesses momentos de grande crise, nós vamos perceber o agir de Deus, o mover de Deus. Olha esse texto que nós falamos. Herodes, ele mandava perseguir e matar os cristãos. Ele estava perseguindo naquele momento a igreja, né? No versículo 1 e 2 e 3, você vai ver que Tiago já havia sido passado a fio da espada. Pedro estava preso, né, para ser morto daqui a uns momentos que passasse a festa, para não ter muito alarme. Então era um momento muito crítico que a igreja estava vivendo, era um momento difícil que a igreja estava vivendo, né? Porque os dois maiores, né, Pedro e Tiago, os líderes da igreja, um tinha sido morto, o outro estava preso em prisão. Nós vamos perceber que isso traz no coração das pessoas uma certa aflição, também no coração delas.
E nós vamos percebendo como Deus vai agindo, como Deus vai fazer, né? E percebemos que Pedro, ele estava preso, e essa prisão era uma prisão de segurança máxima. Você vai perceber que Pedro estava através de 4 escoltas e soldados que estavam guardando, que estavam protegendo Pedro, porque Herodes pensava que Pedro poderia fugir da prisão. E para que Pedro não viesse fugir da prisão, ele tem todo esse amparato, né, de soldados o guardarem, porque ele pensava que isso não ia acontecer com ele humanamente, né? Herodes, humanamente dizendo, Herodes estava se precavendo, né, de guardar Pedro, porque já havia histórias que Pedro saía da prisão sem os cadeados abriam, sem ter nenhuma certeza do que aconteceu. Então Herodes está agindo dessa maneira, né? Está se precavendo para tentar guardar Pedro ali naquela prisão de segurança máxima. E aí nós percebemos uma coisa interessante, que qual era o papel da igreja diante disso? O papel da igreja, ela tem um papel interessante no momento de crise. Esse era o papel da igreja. No versículo 5 vai dizer que Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja a favor dele. Então aqui você vai perceber algo interessante, que a igreja ela estava em oração incessante a favor de Pedro, a favor do que estava acontecendo. A igreja ela não tinha se omitido, pelo contrário, a igreja estava num tempo de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus e o favor de Deus para intervir nessa situação difícil que eles estavam vivendo e passando. Esse deve ser um recurso nosso, usado também por nós. Esse seria o último recurso que alguém poderia usar. Quando ninguém mais dá jeito, o homem não tem mais solução, não tem mais jeito, há sempre uma resposta que nós encontramos através da oração, de buscar Deus em oração, de buscar o agir de Deus de maneira sobrenatural, o milagre de uma coisa que era impossível aos olhos humanos. E quando você olha esse cenário, nós percebemos que esse cenário é o nosso cenário de hoje. Humanamente, o que nós estamos vivendo hoje, não surgiu nenhuma vacina quando o Covid-19, ou o coronavírus mais conhecido, não surgiu nada humanamente, né? Uma vacina, nada. Tem ideias, tem coisas que podem ser projetadas lá na frente, fala de 1 ano, 8 meses, cada pessoa vai falar uma coisa que vai surgir, mas não tem nenhuma solução para isso. E aí a solução maior é a gente buscar Deus, é a gente buscar Deus em oração, em orar e buscar o Senhor de maneira incessante, porque é nos momentos assim de crise, é nos momentos de muita crise, onde o ser humano ele não consegue dar mais jeito, aí a gente percebe a mão de Deus agindo, o poder de Deus manifestando de maneira assim sobrenatural. Então nós precisamos agora nesse momento como igreja de orar ao Senhor. Aproveite esse momento que Deus está dando para a gente, de você se reunir com a sua família, reunir com a sua casa, reunir com os seus filhos, de você realmente orar o Senhor, buscar o Senhor, pela a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas também que Deus possa agir de misericórdia com toda a nossa nação. Que Deus possa nos livrar desse vírus que tem acometido, assim, trazido muitas angústias na vida das pessoas e de muitas incertezas em várias áreas da vida, né? Então esse é o momento que nós temos de buscar a Deus em oração. Ore o Senhor, busque o Senhor, leve a sua família para um tempo de adoração ao Senhor, de voltar de novo fazer os cultos familiares. Talvez quanto tempo você já não fazia mais isso, já não parava para orar com a sua família. Talvez quanto tempo você não parava para fazer uma refeição junto em família. Talvez quanto tempo faz que você não parava para dar atenção ao seu filho. E Deus está nos dando uma oportunidade. Em toda a crise que é passada e vivida, Deus sempre vai nos dar uma oportunidade. E essa é uma oportunidade que Deus está dando para nós, de buscarmos a Deus, de estarmos diante de Deus. E é interessante que isso, irmãos, vem o agir de Deus. Quando a igreja ela ora, ela começa a buscar o Senhor, ela põe a sua fé e esperança toda em Deus, acontece algo. Deus age
por meio dessa oração incessante. Deus começa então a agir por meio dessa oração incessante. De que maneira que Deus age? Você vai ver que a oração era incessante. Essa palavra incessante no grego, ela tem o significado de fervor. Não era uma oração simples, era uma oração com fervor. Era uma oração como Jesus fez no Monte de Getsêmani. Era uma oração regada a lágrima. Era uma oração regada a gotas de sangue. Era uma oração regada à cabeça lançada no pó de humilhação. Era essa oração que Jesus estava fazendo de maneira muito fervorosa. Então é essa oração que Deus espera da sua igreja, uma oração com fervor, uma oração que vai depositar toda a confiança, todo o clamor a Deus. Chegou o momento de nós, como igreja, chegou o momento da nação brasileira clamar a Deus dessa maneira, orar a Deus dessa maneira, buscar a Deus com fervor, com entusiasmo diante da presença de Deus e sabendo que Deus pode trazer o seu livramento. Você vai perceber que a igreja aqui orava incessantemente. Mas é interessante que a libertação de Pedro, quando Pedro é liberto, que o anjo vem visitar ele, acontece depois de 7 dias. De 7 dias, então, aconteceu isso. Você vai ver que foi agir no último momento, no último instante, Deus entrou então com o seu milagre, com a sua provisão. Irmãos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Ele pode entrar de maneira assim que nós vamos perceber Deus. Ele vai agir de maneira que nós vamos entender o que Deus está fazendo. E às vezes ele vai agir de último momento, mas Deus vai agir. Você vai perceber que aqui nesse texto, no último momento, Deus agiu. Deus interviu com o seu milagre. As pessoas então foram completamente libertas, foram completamente livres. Pedro foi livre naquele momento. Deus providenciou o seu livramento. A outra coisa que nós percebemos que o livramento de Deus, ele acontece na hora certa. Esse é o livramento de Deus. Nós passamos esse momento, estamos vivendo e passando, nós estamos assim com o nosso coração, desejosos pelo agir de Deus, da manifestação de Deus de maneira rápida. Mas Deus, ele tem a sua hora certa de agir e de operar. Cabe agora a nós, como igreja do Senhor, orarmos o Senhor, buscarmos o Senhor de maneira incessante, para que a gente possa passar por isso de maneira rápida, e de maneira assim que a nossa fé não seja jamais abalada. Por isso, nós precisamos entender que Deus, ele vai agir, Deus, ele vai intervir. Quando a igreja ora, Deus age. Então esse é o momento que Deus está esperando. Eu e você clamarmos o Senhor, orarmos o Senhor, buscarmos a face dele, nos humilharmos diante do Senhor, de reconhecermos os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas diante desse Deus que é um Deus tão amoroso, um Deus tão bondoso, um Deus como dizia Davi, Davi sempre dizia isso, ele nunca viu um justo desamparado. Não é agora que Deus vai nos desamparar, não é agora que Deus vai nos deixar. Não, pelo contrário, ele vai sempre nos guardar, ele vai sempre nos abençoar. A boa obra do Senhor que ele começou nas nossas vidas, ele vai terminar, como ele diz em sua palavra lá em Filipenses, que a boa obra que ele começou, ele é fiel para completá-la até o dia de sua volta. Por isso, cabe eu e você agora clamarmos o Senhor, buscarmos a presença do Senhor. Deus, ele é especialista em agir em coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Aquilo que é impossível para nós, que é impossível para a nossa vida, é possível para o nosso Deus. Deus, ele é um Deus soberano. Aquilo que é impossível aos nossos olhos se torna possível para o nosso Deus. Eu sei que Deus vai agir. Entenda que Deus está conosco. Deus está comigo e com você. Que você possa receber essa palavra no seu coração, no seu lar, com a sua família. Nós, como pastores, estamos orando por você. Estamos clamando a Deus pela sua vida, clamando a Deus para que Deus guarde você, para que Deus guarde a sua família. E eu queria pedir muito para você, que uma coisa interessante que nós precisamos aprender nesses momentos de crise é não ficar espalhando notícias que não são verdadeiras. Não espalhe nenhuma notícia se você não tem certeza dos fatos, da veracidade dos fatos.
Porque toda notícia negativa e falsa, ela gera pânico no coração das pessoas, ela gera medos no coração das pessoas. Então não espalhe nenhuma notícia que não é verdadeira. Use esse momento agora para espalhar coisas boas, para trazer conforto ao coração daqueles que não estão com conforto no coração, para trazer paz naqueles que têm perdido a sua paz. Esse é o momento da gente clamar o nosso Deus, buscar a Deus e de espalhar as boas novas a Deus, de espalhar esperança daquilo que Deus vai fazer. Nós estamos muito desejosos e certeza de que Deus vai operar um grande milagre, que Deus está fazendo coisas novas no nossa nação, no nosso mundo inteiro. Deus está fazendo coisas novas. Deus está nos chamando de novo para perto dEle, para nos aproximar para perto dEle. Então esse é o momento da gente se aproximar para próximo do Senhor. Estamos perto do Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida, que Deus possa abençoar sua casa. Eu quero orar nesse momento por você, pela sua família e pela sua casa. Amém? Senhor, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus fiel, Pai. Eu quero orar, Deus, pelas pessoas que nesse momento, Pai, estão vendo esse vídeo. Talvez com o coração aflito, com o coração preocupado. Mas a Tua palavra nos ensina, Deus, que toda ansiedade do nosso coração, da nossa vida, deve ser lançada aos Teus pés. Assim nós lançamos diante de Ti, Pai, toda a angústia do coração, toda a preocupação do coração. Nós lançamos diante do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada família, cada lar, cada vida, Pai, que está passando, enfrentando esse momento. Nós entendemos que o Senhor está agindo, que o Senhor está operando. E nós queremos dizer a Ti, Pai, que continuamos debaixo da Tua mão, continuamos amando o Senhor e desejosos cada vez mais pela Tua presença. Que o Senhor abençoe esse nosso domingo, abençoe o nosso povo, derramando de toda a Tua graça, de todo o amor do Senhor. Que as nossas famílias estejam plenamente juntas, plenamente unidas juntas, vivendo em amor, vivendo em família. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração, para com o nosso povo. No nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar o seu domingo em família, que Deus possa abençoar o seu culto, que você vai continuar aí na sua casa. Eu sei que você vai continuar o seu culto doméstico, louvando o Senhor, adorando o Senhor. Nós amamos vocês, estamos com o nosso coração ligado ao coração de vocês. Beijão no coração de todos.